aí, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Turminha do sexto ano. Como é que vocês estão? Prontinhos para mais uma aula de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá? Vamos aos nossos avisos? Então, lembre-se de acessar o Classroom, clica no link lá que tem uma atividade para vocês. Lá tem 2 exercícios em relação à nossa aula. Não deixa acumular, já assiste a aula, já vai lá, já responde no mesmo dia, tá bom? Porque senão acumula, é muita disciplina, né, pessoal? Não é só matemática, né? Mas então, entrem lá, respondam, garantam sua presença. E não esqueçam também de quem, né, tá sem acesso ao Classroom, tem que passar na escola, pegar a atividade que foi preparada pelos professores, tá bom? Levar para casa, responder, tentar resolver e devolver na escola, tá bom? Não esqueçam, tem prazos lá na escola, fiquem de olho nisso, que os professores irão receber suas atividades, verificar as suas dúvidas e tentar aí, né, melhorar da melhor forma, né? Adaptar da melhor forma possível aí para o aprendizado de vocês, beleza? Então, na aula anterior nós estávamos falando sobre unidades de medida de tempo, né? Nós temos aí uma sequência de aulas de unidade de medida de tempo para explorar bem, né, quais são elas, né, como que elas são representadas no nosso dia a dia. A professora tem tentado trazer as que nós conhecemos mais, né, que são bem, né, que nós usualmente podemos estar aí utilizando, tá bom? Beleza? Então, continuando aqui, olha só, o que vamos estudar nessa aula, né? Unidades de medida de tempo, como bimestre, tá? Trimestre, quadrimestre e semestre, tá bom? Você sabe quanto que representa cada um desses no período aí de um ano, por exemplo? Vamos explorar cada um deles, tá bom? Então, você conhece o calendário? Já ouviu o calendário, né? Já usou, já sabe se localizar no calendário, né? Então, dentro das unidades de medidas, né, de tempo, nós temos aí o calendário. E é isso que nós vamos estar explorando nessa nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, né, vocês sabem, né, em matemática nós praticamos bastante, né, para aprender tem que praticar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar aqui, ó. Um ano, ele possui 12 meses, tá? E 1/2, né, 1/2 de um ano, que eu leio aqui, 1/2, né? Ele são quantos meses? Né? Então, a pergunta é, 1/2 de um ano representa quantos meses? Ah, professora, eu já sei essa, mas eu quero ver você fazer aí então. Então, anota, veja, tenta resolver, tenta anotar no caderno, tá bom? Que a professora já retorna aqui para a gente ver quanto que isso representa, quanto que 1/2 representa de um ano. Então, ficou a perguntinha aí para vocês? Até logo que eu volto com a resposta.
aí, conseguiram fazer? Como que ficou? Quanto que deu? Então, vamos lá. Olha só aqui com a professora. Então, a professora fez essa representação, a gente está falando ali de 1/2 de um ano, né? Então, percebam que o todo, né, o que está embaixo ali da minha fração, né, o denominador, se vocês lembram lá da aula de fração, em cima eu tenho o numerador, embaixo eu tenho o denominador. Então, esse 2 que está aqui embaixo, ele representa o todo. Por isso que a gente dividiu 12, né? Nós dividimos 12 por 2. Para ver quanto que representa, né, cada parte desses 2 que a gente dividiu. Então, são 6. Então, né, cada parte dessas que a professora dividiu aqui representam o quê? 6 meses. Mas nós queremos saber quanto representa uma parte, né? 1 de 2. Então, nós selecionamos aqui, ó. Eu estou selecionando uma parte, né, de 2. E vocês lembram que 1/2 representa o quê? A metade. E se nós sabemos que um ano possui 12 meses, qual que é a metade de 12? É 6. Vocês poderiam ter pensado assim também, tá bom? Beleza? Então, 1/2 é metade, tá bom? Estamos dividindo alguma coisa ao meio, na metade, nesse caso o ano, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, temos lá que 1/2 é a metade. Então, nós selecionamos aqui, deu 6, né? Então, veja bem, aqui com a professora. Então, eu tenho, né, um semestre, aqui nesse caso, não é verdade? E aqui eu tenho 2 semestres, né? Então, 12 meses, ele representa 2 semestres. Vocês lembram disso ou não? Ah, com certeza, né, professora? Mas, nesse caso aqui, olha só, metade de um ano, né? Metade de um ano, quando eu estou, né, realizando aqui um ano, tem 12 meses, certo? E metade desse ano tem 6 meses, né? Que representa o quê? Um semestre, né, pessoal? Que representa aí um semestre. Então, continuando aqui com a professora, veja bem, olha só, o que a gente está verificando aqui? Que um semestre, eu tenho lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Mostrando aqui para vocês. E o segundo semestre do ano eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então, o nosso ano, ele é completado por 2 semestres, não é verdade? Então, isso que nós estamos aí estudando nessa aula. Vamos continuar? Então, bora lá. Olha só, um ano tem lá 12 meses, não esqueçam disso. Então, vamos completar com o que está faltando aqui, certo? Então, vamos lá, 1/2 do ano são 6 meses. E está faltando uma fração aqui, que representa tantos meses. Qual que é a fração, né, que representa 4 meses do ano? Fracionando esse ano, né? Eu estou pegando lá, tenho 12 meses, tiro 4, quanto que 4 meses representa em fração? É essa perguntinha aqui do Praticando para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês, quero ver se vocês vão descobrir qual que é essa fração, hein? Eu já retorno aqui para a gente verificar.
E aí, galera? Conseguiram? Como é que foi? Acharam essa fração? Então, quero ver. Vamos lá. Então, olha só. 4 meses de um ano corresponde a... Como que eu sei disso, né? Então, porque a professora somou aqui. Eu tenho 4 meses mais 4 meses, né? Que dá 8. Mais 4 meses dá 12, não? Então, eu peguei 12 aqui. Se eu dividir por 3, eu tenho 4 meses, tá? Então, totalizando aqui 12 meses. Então, nós realizamos essa estratégia para verificar, né? Então, o ano, ele possui o quê, né? 3 partes ali de 4 meses. Não é isso, ó? 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Tá? Continuando aqui com a professora. Veja bem. Então, 4 meses de um ano corresponde a 1/3. Mas por que 1/3, professora? Porque nós sabemos, né, que um ano tem 12 meses. Então, eu tenho lá 4 meses, mais 4 meses, mais 4 meses. Eu tenho 3 partes de 4, que é o todo, né? E 1, né, que representa esses 4 meses. Então, eu peguei uma parte, né, do ano que representa os 4 meses. Então, eu tenho 1/3, tá? Então, é 1/3, beleza? Essa é a nossa fração. Perceba que o 3, né, é exatamente a quantidade ali que nós parcelamos, que nós dividimos esse ano, né, para ele estar dividido de 4 em 4 meses, beleza? Então, 12 meses, né, são 3 quadrimestres, né? Uma informação aí para vocês. E, então, nesse caso aqui, nós temos 3 quadrimestres, né? Quando nós estamos falando aí de 4 meses, né? Então, o ano possui 3 quadrimestres, tá? Já ouviram falar de quadrimestres? Quadrimestres nós não utilizamos muito, né? Mais semestre, bimestre, trimestre, né? Mas também essa é uma informação aí para vocês, beleza? Então, vamos continuando aqui com a professora. Nesse Praticando 2 também a professora fez aí um resuminho, né, mostrando os meses que representam, né? Janeiro, fevereiro, março e abril é o primeiro quadrimestre do ano, né? Maio, junho, julho e agosto é o segundo quadrimestre do ano. E setembro, outubro, novembro e dezembro é o terceiro quadrimestre do ano, beleza? Então, vamos praticar mais um pouquinho? Presta atenção aí. Lembrando lá, né, pessoal, nós estamos completando aqui essa nossa tabelinha, tá? Então, nós já sabemos que 1/2, né, do ano representa 6 meses, 1/3 do ano representa 4 meses e 1/4 do ano representa quantos meses? Essa é a pergunta agora para vocês. Tenho certeza que você já está ficando bem craque nessas unidades de medida, né? Então, vou dar um tempinho para vocês, a gente já volta aí com a resposta.
E aí, bora, galerinha, terminar de preencher essa tabelinha? Vamos lá? Então, olha aqui, presta bastante atenção, né? Então, eu quero saber quanto que 1/4, né, representa, né, de 12 meses. Então, vamos lá. O que que a gente pode fazer? Nós queremos, né, nós temos 1/4. Então, nós vamos pegar 12 meses e separar em 4 partes. Eu tenho 3 meses na primeira parte, 3 meses na segunda parte, 3 meses na terceira parte e também 3 meses na quarta parte, né? Mas eu quero uma parte só, né? Então, quando eu estou retirando apenas uma parte dessas, eu represento na forma de fração, assim, como 1/4, né? Eu peguei uma parte dessas 4. Então, 1/4 representa 3 meses do ano, né? Então, continuando aqui, 12 meses possui 4 trimestres, olha só. E você aí em casa, em qual trimestre que você faz aniversário? Oh, a professora faz aniversário lá no 4º trimestre, bem no finalzinho do ano. E vocês, quando que vocês fazem? Já pensaram nisso? Então, vamos continuar aqui com a professora, olha só. Concluindo então, né, gente, 1/4, né, são quantos meses do ano? São 3 meses. E quando a gente está falando, né, de 3 meses, eles são o quê? 4 trimestres, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. E olha o resuminho que a professora fez. O primeiro trimestre do ano é janeiro, fevereiro e março. E o segundo trimestre, abril, maio e junho. E o terceiro, julho, agosto e setembro. E por fim, nós temos o nosso último trimestre do ano, né, considerado aqui, que é outubro, novembro e dezembro. Então, nós estamos aqui já no último, né, trimestre, tanto do ano quanto, né, do nosso ano letivo. Então, continuando aqui, olha só, presta bastante atenção. Vamos terminar de preencher essa tabela. Olha como ela está ficando bonita. Então, nós já sabemos que 1/2 de um ano são 6 meses, 1/3 de um ano são 4 meses, 1/4 de um ano são 3 meses. E agora, tem mais uma fração, tem mais um desafio aí para vocês. Quanto que representa essa fração aqui, sabendo que, né, eu estou pegando lá 2 meses. 2 meses em fração, quanto que isso representa? Então, 2 meses representam quantas partes de um ano? Então, agora eu vou passar aí a bola para vocês em casa, para vocês tentarem resolver. Daí a professora volta aqui para verificar isso, beleza? Então, tempinho aí para vocês. E aí, galerinha, conseguiram? Conseguiram achar essa fração? Ah, não consegui. Ah, conseguiu. Então, mas presta atenção aqui na professora, beleza? Então, olha só.
né? Eu tenho lá, né, que eu posso pegar, né, agora eu estou falando do quê? De 2 meses, né? Então, eu separei aqui, olha só, de 2 em 2, né? Coloquei no desenho aqui e separei de 2 em 2. Então, eu tenho 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, eu tenho os 12 meses aqui. Só que eu separei de 2 em 2 porque eu quero ver quanto, eu quero pegar apenas uma fração, né? Eu quero ver quanto que representa 2 meses, não é verdade? Então, continuando, então 2 meses, né, representam quantos? Eu estou pegando uma parte, né? Uma parte de 6, que então, esses 2 meses que representam aí do nosso ano, não é verdade? Então, 2 meses corresponde a 1/6 do ano, tá? Então, 2 meses corresponde a 1/6 do ano, é o nosso famoso, né, bimestre, né? 1/6, né, representa ali 2 meses, né? Então, percebam lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Foi dividido lá em 6 partes, o ano. Então, se eu pegar 2 meses, eu estou pegando apenas uma parte, não é? Uma parte de 6. Então, em fração, né, um bimestre, ele corresponde ali a 1/6 do ano, tá bom? Então, nós completamos a nossa tabela, olha só como que ela ficou. 1/2 do ano são 6 meses, não é verdade? 1/3 do ano são 4 meses. 1/4 do ano são 3 meses. E 1/6 do ano são 2 meses. Viu só que legal? Nós conseguimos fazer essas relações com a fração, né? Para entender um pouquinho melhor. Então, 2 meses, né, representam 1/6 de um ano. Então, olha só que legal aqui, pessoal. Então, nós temos semestre, nós temos 4, né? Nós temos 3 quadrimestres, nós temos aqui, né, os 4 trimestres, os 3 quadrimestres, os 2 semestres, desculpas, e os 6 bimestre. E aí, qual dessas você já conhecia? Você conseguiu se localizar aí no período, no ano? Como é que foi? Deu tudo certo? Agora já sabe tudo, né? De bimestre, trimestre, semestre e até quadrimestre, não é verdade? Olha só como nós, né, aprofundamos aí nessa parte das unidades de medida. Então, vamos lá, continuando aqui com a professora, né? Então, olha só que legal, gente. Nós já estudamos algumas unidades de medida, como unidade de medida de tempo, unidade de medida de capacidade, de comprimento, de volume, né? Lembra que a gente relacionou volume com capacidade? Vocês lembram? Foi muito legal essa aula. Unidade de área e também de massa, né? Quando a gente está relacionado lá com o peso, né? Que vocês também já trabalharam. Viu só quanta coisa dentro de unidades e medidas você aí em casa já aprendeu aqui no Aula Paraná? Então, né? Vamos continuar aí estudando. E o que vimos na aula de hoje, né? Relacionamos frações com as unidades de medida de tempo. E dentro dessas unidades de medida de tempo, que são bimestre, trimestre, quadrimestre e semestre, tá bom? E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Probabilidade de um evento ocorrer e porcentagem. Então, nós vamos começar a entrar agora aqui na probabilidade. Você aí em casa já ouviu falar de probabilidade? Então, não perca a próxima aula que nós vamos trabalhar aí, probabilidade, vamos iniciar com esse estudo e vai ser muito legal. Então, a professora deixa um grande abraço bem forte para vocês e até a nossa próxima aula.